Olá, meus queridos amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Bem-vindos a mais esse trechinho do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E não só os amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, mas todos aqueles que estejam nos vendo neste momento, buscando um pouquinho mais de conhecimento. Então, aqui é o momento da gente se aprimorar um pouquinho, nós todos, não é? Então, vamos pedir a Deus que neste momento os nossos mentores espirituais possam se alinhar aos nossos pensamentos, clareando-os e limpando-os, para que os ensinamentos que nós tivermos oportunidade de tirar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo possam transformar um pouquinho a nossa vida para melhor. Que assim seja. Muito bem, nós estamos hoje começando aqui, nós estamos no finzinho do estudo do Evangelho, Nós estamos hoje aqui no ponto número 5 das orações, Preces pelos doentes e pelos obsidiados. E no capítulo 28, o item número 77. Aqui na minha edição, estamos na página 271, mas dependendo da edição que vocês estiverem usando, isso pode mudar, E hoje, especificamente, o item 77, 78, 79 e 80 são orações pelos doentes, Então, o 77, ele explica, ele faz um prefácio, e aí ele começa assim, As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Então, como dizia, Joana de Ângeles, repetindo filósofos desde a época de Sócrates, nós somos o que pensamos, Então, é aquilo, nós produzimos as energias que vão vitalizar as nossas células a se reproduzirem, e essas energias podem ser boas ou menos boas, e com isso as nossas células podem se reproduzir de forma melhor ou menos melhor, ou pior, de forma que muitas vezes nós mesmos podemos produzir doenças em nós segundo a nossa frequência de pensamento. Mas além do que somos o que pensamos, nós também somos aquilo que trazemos das nossas vidas passadas, Joana de Ângeles nos explica muito bem isso, e não só Joana de Ângeles, mas é evidente que várias obras espíritas nos explicam isso muito bem. E lembrando, aqui ele fala da hereditariedade, Nós temos o nosso perispírito, que é tecnicamente chamado de modelo organizador biológico. Quando nós desencarnamos, nós nos livramos do corpo material, mas continuamos com o nosso perispírito, E esse perispírito, ele pode carregar reflexos de uma encarnação para outra, Os nossos pensamentos vão influenciar nas energias do perispírito, de forma que de uma encarnação para outra nós podemos, através desse modelo organizador biológico, trazer reflexos de energias passadas para aquele novo corpo que está sendo formado. E é esse perispírito, que vai organizar a reprodução celular para formar um novo corpo numa nova encarnação. Então, é através desse modelo organizador biológico, que é o perispírito, é que nós podemos carregar, reflexos de uma encarnação para outra na própria carne, no próprio corpo encarnado.
não é? Então nós somos aquilo que trazemos de outras encarnações e somos aquilo que pensamos também. E aí ele continua, né? Nos mundos mais avançados, física e moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelas devastações das paixões. E ele faz alusão aqui ao capítulo 3, número 9, né? Que fala justamente dos mundos superiores, né? E que nos mundos superiores, né, o corpo é menos material. Porque os espíritos são menos materializados. Lá só habitam os mundos superiores os espíritos mais avançados. Não é o nosso caso ainda, né? E como eles têm o corpo menos material, né, eles têm menos necessidades materiais e estão menos sujeitos aos defeitos que a materialidade traz, né? Por isso que não existem tantas doenças, ou mesmo nos mundos perfeitos não existem doenças. É preciso, pois, continuando, né, resignar-se em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito para trocar de mundo, né? Então, nós temos que suportar. Nós estamos no mundo de provas e expiações, a grande maioria de nós, porque somos espíritos que ainda precisamos estar nesse mundo. Não é? Nós não temos a elevação espiritual para habitar mundos superiores. Muitos de nós, provavelmente, daqui a alguns séculos, não estará nem mais aqui na Terra. Por quê? Porque a Terra vai virar um mundo, né? Vai se transformar, já começou a se transformar num mundo de regeneração, e vai ficar aqui na Terra os espíritos que têm condição de habitar um mundo de regeneração. Aqueles que não têm condição para isso vão ser transferidos para mundos de provas e expiações que não serão mais aqui. Ótimo. Então, nós temos que nos resignarmos à condição que nós temos, buscar melhorar para que a gente possa um dia trocar de mundo e estar menos sujeitos às doenças. Isso não, continuando de novo, isso não nos deve impedir a espera do mérito, de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Então temos que fazer o que a gente tem que fazer para melhorar, né? Mas se, malgrado os nossos esforços, a isso não pudermos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Lembrando que tudo passa, né? Eu sei que quando a gente está doente, a impressão que nós temos é que não vai passar nunca, né? Porque o sofrimento parece que faz com que o tempo passe mais devagar, mas nós temos que, como espíritas, né, ter consciência de que estamos numa condição passageira. Retomando, se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso com o instinto de conservação, indica que é do nosso dever procurá-los e aplicá-los. Bom, então ele está dizendo aqui que não é porque nós adquirimos uma doença por culpa dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pensamentos, que nós temos que ficar resignados apenas a passar por aquele sofrimento sem buscar o tratamento, né? Se existe o tratamento, é porque Deus permitiu que esse tratamento fosse desenvolvido. Mesmo caso, se existem as vacinas, é porque Deus permitiu que a ciência, que o homem, avançando na ciência, tivesse desenvolvido as vacinas. Então, é nossa obrigação, sim, né, procurar curar ou evitar os males. Está escrito aqui. Bom, ao lado da medicação ordinária, que é isso que nós acabamos de falar, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. E aí fala assim, né? Ver capítulo 26, a notícia sobre a mediunidade da cura. Se a gente vai lá no capítulo 6, a gente é lembrado logo na primeira frase, né? Daquilo
que é o mais importante lá, né, que é o foco lá, que é dai de graça o que de graça recebestes, né? Então, não é conveniente a gente procurar, por exemplo, por tratamentos espirituais em que a pessoa cobra e que a pessoa quer alguma coisa em troca para fazer aquilo, porque isso já revela uma frequência espiritual que não é das mais positivas, e aí a gente pode se sujeitar até a ações deletérias por parte dessas pessoas, né? Mas nós conhecemos, né, médiums, curadores que têm realmente essa aptidão para transferir os fluidos que vêm de Deus para o doente, fazendo com que a sua saúde melhora e nada cobram. Por isso, encaram isso como o seu dever, a sua prova, né, a sua missão. E aí não há nada que nos impeça. A própria ciência hoje em dia já está bastante avançada em provar que existe realmente, né, a influência do magnetismo e da mediunidade curadora nas curas, né? E depois vem 3 preces, né? O item 78, 79 e 80 são 3 preces, né? A primeira é para o doente pronunciar, a segunda, a 79, é para a gente orar para um doente, e a última, a 80, é para o médium curador, né? Então vamos aqui na 78, né? Prece para o doente pronunciar, né? Senhor, sois todo justiça. A doença que vos aprouve me enviar, devo-a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego para a minha cura à vossa infinita misericórdia. Se vos apraz restituir-me a saúde, que o vosso santo nome seja bendito, e se, ao contrário, devo ainda sofrer, que ele seja bendito, ele o sofrimento, né? Seja bendito da mesma forma. Eu me submeto sem murmurar aos vossos divinos decretos, porque tudo o que fazeis não pode ser por finalidade senão o bem de vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para mim uma advertência salutar e me leve a meditar sobre mim mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à vossa santa vontade. Bem, gente, aqui nós chegamos num ponto, né, que é evidente que depende muito da elevação espiritual de cada um de nós. De forma alguma eu estou querendo dizer que para mim também não é, né? É uma coisa fácil fazer o que está escrito nessa oração, né? Se resignar totalmente, principalmente quando a gente está numa situação de dor, né? Mas nós temos que lembrar o Espírito mais perfeito que já passou por aqui, pela terra, né? Que foi Jesus, e que ele sabia que ia passar por todo o sofrimento físico, né? Porque ele estava encarnado, ele sentia dor realmente, né? E ele se resignou por amor a nós, porque ele sabia que aquele exemplo dele ia servir para nos modificar o comportamento ao longo de séculos, e já estamos aí entrando no 21º século depois deste exemplo de Jesus, e ainda estamos falando dele, né? E ainda temos muito que aprender com a missão dele. Bom, no finalzinho dessa prece, vem ali, fala, né, ver a prece 40, ela fala da proximidade da morte, né, e faz uma comparação entre, né, a pessoa que é mais espiritualizada e aquela que é mais materialista, né. A que é mais espiritualizada, ele diz que mesmo antes do corpo material morrer, o espírito já está saindo, indo embora, e a pessoa que é mais ligada aos bens materiais, à materialidade da vida, ela tem uma dificuldade um pouco maior, né? No caso aí já da desencarnação. A 79, prece pelo doente, né?
Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir, nome, né, fulano, estamos rezando por alguém, pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos pôr-lhes um fim. E aí tem muita gente que pensa, não, Deus faz aquilo que tem que ser feito, cada um passa por aquilo que tem que passar e não adianta a gente rezar. E nós já vimos aqui ao longo dos nossos estudos que não é bem assim, adianta sim, né? Nós temos uma ligação ali em cima, né? Nós estávamos acabando de falar ali, né? Do magnetismo, da ação fluídica, do poder da oração, das vibrações. Então, tudo isso influencia, sim. Também existem estudos científicos comparando, né, pessoas que estavam doentes, pelas quais umas tinham oração e outras não tinham oração, e as pessoas que estavam recebendo orações saravam mais rápido do que aquelas que não estavam recebendo orações. Então a oração faz alguma diferença, nós ainda não temos completamente na física, né, maneira de comprovar de que forma isso é feito, mas o Espiritismo explica isso muito claramente já faz tempo, né? Continuando essa prece, né? Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço. Secundar é ajudar, né? Criar condição para. Então, ajudai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meu pensamento, a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto de suas provas. E aí, né? Então, essa prece, né, é quase como se fosse um passe à distância, né, que a gente transmite para aquela pessoa que está doente. Então, a gente transmite as nossas vibrações de amor para aquela pessoa e a gente ainda pede para que os bons espíritos nos ajudem a transferir essa energia e acrescentem energia positiva para que aquela pessoa receba como se fosse um bálsamo, né? E para finalizar, a prece número 80, né? Aí é para ser pronunciada pelo médium curador. E aí é para nosso conhecimento, né? Quem for médium curador, quando for fazer a sua cura, pode usar esse exemplo de prece, mas lembrando que falei aqui a cura não é dele, né? Ele é só um médium, ele é um intermediário entre Deus e a pessoa, né? Meu Deus, dignai ser vivos de mim, indigno que sou. Eu posso curar esse sofrimento. Se tal é a vossa vontade, porque tenho fé em vós. Mas sem vós eu nada posso, ou eu não posso nada, né? Permiti aos bons espíritos que penetrem com seu fluido salutar. Então vejam aqui a oração, né? Permitir aos bons espíritos me penetrarem com seu fluido salutar, ou seja, o fluido salutar que vem de Deus e dos bons espíritos, né? A fim de que o transmita, é um médium, né? Que o transmita a esse doente. E afastai de mim todo pensamento de orgulho e egoísmo, que poderia alterar-lhe a pureza. Esse pedacinho é importante, né? Porque aí a gente vai lembrar lá daquele trechinho do capítulo 26, que ele fala, dai de graça o que de graça recebestes, né? Aquela pessoa que tem o dom da mediunidade, mas tem orgulho, tem egoísmo, quer receber alguma coisa em troca para poder fazer a cura. Veja só, ele fala aqui, né? Sentimentos de orgulho e de egoísmo poderia alterar-lhe a pureza, alterar-lhe de quem? Dos fluidos, né? O fluido salutar. Pode alterar a pureza desse fluido salutar que vem de Deus e vem dos espíritos. Bom, gente, são 3 exemplos de oração. Nós sabemos que aqui nós estamos sempre sendo agraciados pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, com
sugestões, né? Claro que a gente pode fazer as nossas próprias orações, sem dúvida disso. Bom, nesse momento, então, nós vamos rogar a Deus para que favoreça os nossos pensamentos e propicie formas de que nós consigamos enviar fluidos de positividade e de amor para aqueles nossos entes queridos, para aqueles nossos irmãos que estão sofrendo, que estão doentes. Hoje o tema é esse, mas para todos os que estejam necessitando. Que assim seja. Muito obrigado por terem acompanhado o estudo de hoje e até a próxima.